Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Bom, começando o nosso primeiro bloco de notícias desta sexta-feira, dia 31 de maio, a gente começa com os destaques das principais capas e manchetes dos jornais aqui do Brasil, começando pelo jornal O Globo, que fala sobre o julgamento histórico. Trump é o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos condenado por um crime. O Tribunal Criminal de Manhattan, em Nova York, condenou o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por fraude contábil ao ocultar o pagamento para comprar o silêncio de uma atriz pornô durante as eleições de 2016, quando saiu vencedor. Os 12 membros do júri o consideraram culpado pelas 34 alegações relativas ao episódio. Agora, o juiz do caso definirá qual será a pena, o que só acontecerá no dia 11 de julho. Ainda que seja preso, o que é considerado improvável, ele poderá concorrer à presidência em novembro. É a primeira vez que um ex-presidente americano é condenado numa ação criminal e o impacto que terá nas eleições ainda é incerto. Hoje, Trump e Biden estão numa disputa equilibrada, segundo as pesquisas. Continuando com a política internacional sobre a guerra na Ucrânia, o Brasil fez aliança com o agressor por interesse comercial, é o que afirma Zelensky. O presidente ucraniano critica a posição brasileira no conflito que dura aí 2 anos. Nas entrevistas aqui, a entrevista de hoje fala sobre o Rio Grande do Sul com Sebastião Melo. Ele, que é prefeito de Porto Alegre, diz: a autocrítica tem de ser de todos os gestores e também da sociedade. Ele reconhece as falhas no sistema contra enchentes da capital e admite que a pauta ambiental é minimizada em campanhas políticas e também diz que toda a sociedade deve reconhecer os erros. Ele fala, abre aspas, a gente consulta as pessoas em votações do orçamento participativo se preferem obras de drenagem ou de asfalto e votam pelo asfalto. Aqui em destaque também na capa é essa imagem de hoje que preenche metade da capa, que fala sobre a Marcha para Jesus em São Paulo. Tem carta de Lula e apoio e palco para Tarcísio e também para Ricardo Nunes. O maior evento evangélico do país, que reúne líderes e fiéis de diversas denominações, teve um tom político ontem em São Paulo. O presidente Lula, que tem dificuldades com o segmento evangélico, enviou uma carta elogiando a dimensão extraordinária do evento. O governador paulista e o prefeito da capital, Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes, discursaram no encontro. A marcha reuniu quase 30 mil pessoas nas ruas ontem. Também destaque aqui na capa, o editorial fala sobre a suspensão unilateral de planos desrespeita os usuários. Vera Magalhães escreve que para sair das cordas, Lula terá que resgatar a aliança que o elegeu. Flávia Oliveira escreve que a portaria sobre câmeras corporais desperdiça uma oportunidade. Bernardo Melo Franco, nocaute no governo expõe falha na articulação política. Ruth de Aquino, arte contemporânea pode ser um cocô? E Nelson Mota, os 200 mil seguidores do papel virtual aí na área de cultura no segundo caderno. Outro destaque aqui na capa do jornal Globo são que mulheres deixam trabalho para cuidar dos filhos. Uma pesquisa mostra que cerca de 11 milhões de mulheres estavam fora do mercado de trabalho em 2022, mesmo querendo trabalhar por precisarem cuidar dos filhos. Outro destaque é que o Brasil busca acordo sobre transição digital e energética. O objetivo é tratar desses temas que afetam o trabalho no relatório final do G20. Outro destaque aqui na capa do jornal o Globo é que o Rio lança uma licitação para reformar o imobiliário urbano.
No menu renovado, como virar vegetariano, os especialistas dão dicas de como fazer a transição para uma dieta sem carnes. E também café versus cigarros, os cientistas brasileiros testam o uso promissor do aroma de café para combater o tabagismo. E por fim, a gente tem a charge do dia aqui no Jornal o Globo, que é Entreouvindo Lula, feriadão é dia de pesca, aqui com o presidente pescando no Palácio do Planalto. São esses aqui os destaques do Jornal o Globo. No Estadão, a capa não poderia ser outra, a manchete é Estados Unidos. Primeiro ex-presidente dos Estados Unidos culpado por ação criminal. Em decisão inédita, Trump é condenado por fraude para esconder suborno. Ex-presidente foi considerado culpado de 34 acusações. Sentença sai em julho. Cabe recurso. Resultado não impede campanha eleitoral. É a cara amarrada do ex-presidente dos Estados Unidos. Trump na Corte Criminal de Nova York, onde ouviu a decisão do juiz. Mas ele disse: o julgamento foi uma desgraça e estava manipulado. Donald Trump se tornou, nessa quinta-feira, o primeiro ex-presidente considerado culpado em processo criminal na história dos Estados Unidos. Em decisão unânime, o júri entendeu que ele é culpado nas 34 acusações de fraude para encobrir pagamentos à atriz pornô Stormy Daniels às vésperas das eleições de 2016. Cabe recurso. A sentença só será definida em 11 de julho e a pena pode chegar a até 4 anos de prisão. Pela lei americana, a condenação não impede Trump de ser candidato à presidência neste ano. Após o resultado, o ex-presidente questionou a idoneidade do juiz. Abre aspas. O julgamento foi uma desgraça e estava manipulado. Sou um prisioneiro político, afirmou o ex-presidente. Outro destaque da capa do jornal O Estado de São Paulo. A guerra de Putin. Biden, o atual presidente dos Estados Unidos, permite que a Ucrânia ataque dentro da Rússia com arma dos EUA, dos Estados Unidos. Autorização, após semanas de discussões, restringe os ataques a áreas militares no território russo usadas para bombardear Kharkiv, segunda maior cidade ucraniana. Eleitorado evangélico, São Paulo. Prefeito Ricardo Nunes e o governador Tarcísio Freitas vão à marcha para Jesus, mas evitam tom político. Políticos presentes, como o governador Ronaldo Caiado, optaram por discursos religiosos. Lula mandou carta. Mas o Marcos Pereira, que é deputado federal e bispo licenciado, disse: a governabilidade do país passará por Tarcísio e Caiado. Segurança Pública. Pacaembu tem vigilância reforçada pela Polícia Militar após invasões. Policiais permanecem 24 horas em região onde 2 casas foram ocupadas. Moradores também se mobilizam. Decisão da Prefeitura. Parques de São Paulo serão fechados em dias de chuva forte. Copa Libertadores. Palmeiras fica no empate
no jogo de despedida de Hendrick. Área do comércio. Varejistas aumentam busca por recuperação judicial. E nesta sexta-feira, o que tem de bom em São Paulo? No bate-volta, o jornal sugere uma ida ao litoral para ver o show das baleias. A migração para reprodução abre temporada de avistamento. Teatro. Fernanda Torres volta com a Casa dos Budas Ditosos. Área de gastronomia. Ex-cozinheiro de Claude Trogot leva festa à mesa. Na área de música, Hermeto Pascoal lança álbum e é tema de exposição e biografia. É com você, Amanda. Bom, e na Folha de São Paulo, o destaque da manchete de hoje é que o ex-presidente Donald Trump é o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos que é condenado em ação penal. A decisão de júri, que terá a sentença proferida somente em julho, não impede que o republicano possa disputar a presidência aí dos Estados Unidos. Essa que é a manchete de todos os jornais de hoje, né? E a Lúcia Magalhães escreve aqui para a Folha de São Paulo dizendo que o caso é um tapa na cara de quem zela por eleições. Ainda falando sobre a política internacional, sigla de Mandela deve ser a maioria pela primeira vez. A apuração parcial da eleição para o Congresso na África do Sul indica revés histórico para o CNA, que é o partido que governa o país desde o apartheid. Desde o fim do apartheid de 1994. Com 50,29% das urnas apuradas na noite de quinta-feira, a sigla tinha 42,58% dos votos. Também na política internacional, Zelensky questiona: Lula quer ser um aliado de Putin? Em conversa com os jornalistas, inclusive com a Folha de São Paulo, o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, questionou e se queixou da verdade do Brasil. Ele diz, abre aspas, não entendo, Lula por acaso não quer ter essa aliança com Kiev? Por acaso o Brasil está alinhado com a Rússia? É o que questionou aí o presidente da Ucrânia. E também outro destaque aqui na Folha de São Paulo é o que o Jabuti exige produto nacional em petroleiros. A Câmara aprovou um projeto com o Jabuti que exige o conteúdo local na exploração de petróleo. Hoje os parâmetros são fixados por um conselho e também por uma agência reguladora. Ainda na área de política, na página 8 aqui da Folha de São Paulo, escravidão na política, a cobrança por políticas de reparação histórica ganha um novo impulso no debate público após a iniciativa de Portugal e também o perdão inédito concedido aos povos indígenas aqui no Brasil. Outro destaque aqui na capa da Folha de São Paulo de hoje, essa foto que mostra o governador Tarcísio de Freitas de São Paulo e o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, na Marcha para Jesus que aconteceu ontem. E ainda falando sobre a pesquisa Datafolha, que foi destaque aqui na Folha de São Paulo e também em outros jornais ontem, e mostra também que a aprovação de Lula cai e a de Tarcísio sobe no estado de São Paulo. Essa pesquisa Datafolha mostra uma curva decrescente na aprovação do presidente Lula na cidade de São Paulo desde 2023, ainda que tenha havido uma desaceleração no ritmo dessa rodada, na qual ele tem 35% de bom ou de ótimo. Já o governador Tarcísio de Freitas, especulado aí como um dos adversários para o presidente Lula em 2026, na próxima corrida presidencial, viu a sua aprovação subir de 30% em agosto do ano passado para 36% agora. Continuando com os destaques na área da política e também na área da justiça, Rony Lessa nega ligação de ex-vereador miliciano com o homicídio aí de Marielle Franco.
Na área editorial, o Congresso conservador, um governo sem estratégia, sobre as derrotas do Planalto em vetos presidenciais. O outro editorial de hoje fala sobre as câmeras ligadas a respeito das diretrizes para os policiais estaduais. E também aqui as cidades esponjas que ganham mais espaço aí sobre um projeto chinês, que são as cidades esponjas modeladas para absorver as águas das chuvas. A gente também falou sobre elas ontem. Continuando falando sobre as cidades no sul do Brasil, a água baixa e as ilhas de Porto Alegre vivem um caos. E também aqui o destaque para a Marcha para Jesus, que tem política, orações e multidão no feriado. A Marcha para Jesus, que é realizada desde 1993 por lideranças evangélicas, reuniu a multidão em São Paulo na quinta-feira. Houve orações também para as vítimas do Rio Grande do Sul. O evento atraiu o prefeito Ricardo Nunes e o governador Tarcísio de Freitas, mas não Lula, o que o organizador disse que seria hostilizado pelo público. Bom, são esses aqui os destaques da Folha de São Paulo de hoje. E agora o que a gente tem no Povo, Celi? Capa do jornal Povo também é dano de Trump. 34 acusações. Trump é o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos condenado em ação criminal. Sentença será anunciada dia 11 de julho, mas não impede Trump de disputar a eleição em novembro. Condenação envolve fraude contábil para esconder suborno. Outros destaques da capa do jornal cearense O Povo. Na política, Isolda Sela avisa ao MEC que sairá e ficará livre para concorrer à Prefeitura de Sobral. Área de comes e bebes. Leve e delicada, massa filo ganha espaço na cozinha, contemporânea em doces e salgados. Economia. Senai Ceará é primeiro do país em evolução da maturidade de gestão escolar. Fortaleza, feriado de Corpus Christi com muita chuva. Fortaleza teve o maior acumulado de chuvas no penúltimo dia de quadra chuvosa. Cenário no feriado, ontem, foi de ruas alagadas e risco de desabamento. Esta foto aqui, onde tem essas crianças aqui nadando, é lá na avenida, ali na Pessoa Anta, na praia de Iracema, ali perto do Complexo Cultural Dragão do Mar. Também na área de cidades, a foto aqui do arcebispo de Fortaleza, o Dom Paixão, dizendo que multidão de fiéis faz procissão de Corpus Christi pelas ruas de Fortaleza a partir da igreja de Corpus Christi. E por último, na área de economia, o último dia do imposto de renda, de declaração do imposto de renda. Mais de 83 mil cearenses ainda não declararam a Receita Federal. Com você, Amanda. Bom, no Correio Brasiliense, na capa de hoje, a manchete é também sobre Donald Trump, condenado. Júri vê culpa de Trump em 34 acusações de fraude, aqui sobre a condenação do ex-presidente dos Estados Unidos, que foi o primeiro da história a ser culpado em um julgamento criminal. Ele disse, abre aspas, foi um julgamento armado. O veredito real será dado em 5 de novembro pelo povo, foi o que disse aí Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos. Especialistas que foram consultados aí pelo Correio Brasiliense avaliam o impacto da condenação de Trump. Segundo eles, o Trump pode aí se disputar a eleição e até chegar a tomar posse caso ganhe como presidente dos Estados Unidos, mesmo em caso de prisão. O historiador político da Universidade de Brown e Roseland, James Naylor Green, diz, abre aspas, provavelmente
provavelmente ele adotará um auto perdão, algo sem precedentes, aí fecha aspas, é o que avaliam os historiadores no ramo político lá dos Estados Unidos. Aqui em destaque também a celebração da fé, a procissão de Corpus Christi, que reuniu 50 mil fiéis na esplanada ontem no Distrito Federal. E também falando aqui de justiça, 5,5 mil mandatos de prisão em aberto, embora esteja abaixo da média nacional, a quantidade de foragidos no Distrito Federal preocupa alguns especialistas que foram ouvidos aqui pelo Correio Brasiliense. Também em destaque aqui na área de gastronomia, harmonizado e delicioso no Dia Nacional do Vinho. Confira os pratos que combinam com a bebida e aproveite para brindar a vida de amigos e família. Também aqui na área da economia, o imposto de renda, hoje é o último dia, termina aí às 11h59 da noite o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. A restituição começa a ser paga hoje e ocorrerá em 5 lotes. E sobre a greve, a Justiça não reconhece o acordo. Em sentença, o juiz destaca que a entidade dos professores que negociou com o governo não tem legitimidade. E por fim, na área de esportes, Endrick se despede, os palmeirenses aplaudem o craque no embate morno com o São Lourenço. O jogador se apresenta então à seleção brasileira também. São esses aqui os destaques que tem na capa do Correio Brasiliense. Agora o que a gente tem no Valor Econômico, Celi? Com a marca de roupas básicas, buscam conciliar tecnologia e sustentabilidade. Saúde. Metade da população mundial sofrerá de alguma alergia até 2030, prevêem especialistas. Vinhos de Portugal, produzidas apenas em algumas safras excepcionais, garrafas ultra premium podem valer até R$10 mil cada uma. Manchete do Valor Econômico é uma entrevista exclusiva com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele diz: o Banco Central conversa mais com o mercado do que com a Fazenda. Os integrantes do Banco Central conversam, abre aspas, infinitamente mais com o mercado financeiro do que com a Fazenda, fecha aspas, diz o ministro Fernando Haddad. Abre aspas de novo. Às vezes dá a impressão de que conversar com a Fazenda é um pecado e conversar com o mercado o dia inteiro não é, fecha aspas. Em entrevista ao Valor Econômico, o ministro da Fazenda atribui a volatilidade no mercado a problemas que não existem e descarta a fulanização do debate, mas não deixa dúvidas de que a relação com o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, já foi mais azeitada. Também é destaque na capa do Valor Econômico a condenação de Trump, condenado em ação criminal. Economistas projetam alta de 0,7% do PIB brasileiro, Produto Interno Bruto. Aplauso para a franco-brasileira Cristiana Reale, que saiu consagrada com o Molière, o prêmio Molière de melhor atriz, que é o prêmio mais importante do teatro francês, por sua atuação em Um Bonde Chamado Desejo. O texto segue atual, trata da violência contra a mulher, do patriarcado, da condição da mulher, do envelhecimento, de homens, sexo e desejo. Companhia Aéreas tem o primeiro TRI positivo, mas há turbulências. Crise climática impacta aporte em energia no Rio Grande do Sul.
políticos na Marcha para Jesus em São Paulo. O governador paulista Tarcísio de Freitas ganhou protagonismo no ato com políticos na Marcha para Jesus. Ele foi anunciado como, abre aspas, sinal de Deus para o Brasil, fecha aspas, pelo organizador do evento, o Estevão Hernandes, da Igreja Renascer. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, também esteve presente. O presidente Lula não foi, mas enviou uma carta. O México deve eleger no domingo próximo uma mulher pela primeira vez para assumir a presidência. E por último, Amanda, o destaque na economia, renda fixa lidera e bolsa perde. Bom, agora vamos com as páginas internas de cada jornal. A gente começa com as internas do jornal o Globo na área de editorial. O primeiro fala que a suspensão unilateral de planos de saúde desrespeita os usuários diante da omissão da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, e também do Executivo. Lira negocia acordo capaz de satisfazer cidadãos sem desequilibrar as empresas. E o segundo editorial aqui do jornal o Globo é que assinar memorando chinês sobre Ucrânia foi decisão descabida. Mais uma vez, o assessor internacional Celso Amorim alinhou o Brasil a um dos lados do conflito, que no caso foi o lado agressor. Na área de política, o palanque concorrido que os políticos batem ponto na Marcha para Jesus, e Lula envia uma carta em aceno aos evangélicos. Aqui o evento Marcha para Jesus, que é o maior evento evangélico do Brasil, reuniu fiéis ontem em São Paulo, e em um ano de eleição municipal o encontro é marcado por participação e discursos políticos com as pessoas que estiveram por lá. Sobre a carta que Lula mandou aí para os evangélicos, ele fala que a marcha é uma demonstração inequívoca da prática daquilo que Deus ensinou a Jesus, a comunhão. Continuando aqui, na área de política em São Paulo, conhecer a cidade supera religião para o voto. O eleitor paulistano cita a fé como um dos valores menos relevantes para a escolha de candidato entre 12 atributos, é o que avalia a pesquisa Datafolha. Continuando na área de política, após derrotas, o governo se prepara para novas votações. Listas de prioridades no Congresso incluem a regulamentação da reforma tributária e também barrar a chamada PEC do quinquênio. Aqui o jornal o Globo mostra algumas das pautas de interesse do executivo, do governo Lula, como, por exemplo, a reforma do novo ensino médio, que o projeto estabelece mudanças no novo ensino médio, que foi aprovado pelos deputados após um acordo entre o governo e o relator da matéria, Mendonça Filho, do União Brasil. Também os vetos às leis dos agrotóxicos, que, sancionada, a lei estabelece prazos para a autorização dos defensivos agrícolas. Os parlamentares já derrubaram veto a um trecho que faz reanálise sobre os riscos e as alterações nos produtos registrados, mas há outros pontos que precisam ser apreciados. A PEC do quinquênio também vai ser apreciada, que é a proposta de um novo benefício salarial para os servidores, para os juízes e promotores, preocupa o governo pelo impacto nos cofres públicos. Também a cota de minorias, a prioridade para a pauta social. O projeto renova por mais 25 anos a reserva de vagas para negros em concursos públicos. O Minha Casa Minha Vida também, a recriação do programa teve 11 vetos, entre eles o que prevê a contratação do seguro de danos estruturais pelas construtoras. E por fim também falam sobre os despachos de barragem. Despacho gratuito foi incluído na votação da medida provisória que flexibiliza as regras para a aviação civil. Também destaque aqui no jornal o Globo é que número 2 de Camilo Santana deixa MEC e mira na prefeitura de Sobral. Isolda Sela é cotada para disputar as eleições no reduto da família Ferreira Gomes aqui no Ceará.
E também outro destaque aqui é que Moraes transfere ao STF parte da apuração sobre ataque à bomba no Distrito Federal. Na área de entrevistas, uma entrevista com Pedro Lupion, que é o líder da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado diz que Lula evita o diálogo e que o ministro da Agricultura atua por racha na bancada e que mesmo sendo de direita, o Pedro Lupion, ele fala que tenta construir pontes. Ele fala o seguinte, que o Planalto mira a bolha e joga contra o agro de dia e de noite. Uma outra entrevista com Sebastião Melo, que é o prefeito de Porto Alegre, o MDBista reconhece as falhas nos sistemas de enchentes da capital e diz que a pauta ambiental não é tema central nas eleições do Brasil e também critica a grenalização da política gaúcha em meio à tragédia. Ele fala que a autocrítica tem que ser feita por todos nós, gestores, e também pela sociedade. Ainda falando sobre o Rio Grande do Sul, a ocupação de abrigos cai. 580 mil seguem desalojados. Segundo a Defesa Civil, a quantidade de moradores nas instalações é de 44% menor em relação ao auge da crise e o governo prepara uma transição para centros de acolhimento. O número de gaúchos fora de casa, por outro lado, segue alto e estável. E também outro destaque aqui é que o tempo e acesso a imagens de câmeras nas polícias militares gera debate. O governo de São Paulo e a diretriz da Justiça do Ministério da Justiça divergem. Especialistas apontam os caminhos aí para a solução desse problema. Na área de economia, 111 milhões que as mães deixam o mercado e o país perde uma mão de obra qualificada. Aqui o Jornal Globo traz um gráfico falando sobre as condições de trabalho e de educação, mostrando aqui que as mulheres que estão fora da força de trabalho para cuidar dos filhos e das casas, as mulheres negras estão aí em 42,1% do total e as mulheres brancas 34,4% do total estão fora do trabalho para cuidar da casa ou dos filhos, enquanto os homens estão fora desse mercado para fazer a mesma coisa, são apenas 5%. E ainda continuando com os destaques aqui do Jornal Globo, sobre o G20, que o Brasil tenta um acordo sobre o trabalho após 2 anos, a equidade de gênero e a transição justa para os que foram afetados pelas transformações digitais e energéticas estão como as prioridades definidas pelo país. As questões geopolíticas impediram um consenso até agora. Outro destaque é que o governo quer o apoio do TCU para fechar acordo com a Vale sobre ferrovia. O objetivo é conseguir que a mineradora pague uma outorga à União. A equipe econômica conta com recursos para as contas deste ano. Também destaque aqui interno no Jornal o Globo é que hoje é o último dia para entregar a declaração do imposto de renda. As pessoas têm até às 21 horas de ontem. 38.066 milhões de documentos foram enviados aí para a Receita Federal, o que foi 90% aí do total estimado pelo fisco. E aqui a capa de todos os jornais que fala que Trump é condenado, o candidato novamente à Casa Branca, o republicano é o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos que foi culpado por crimes, mas ele declara que isso foi uma vergonha, um julgamento manipulado por um juiz com conflito de interesses e que também era corrupto, é o que acusa o ex-presidente. E também as análises e o impacto do veredito nas urnas é incerto, os especialistas se divergem sobre a real influência do revés de Trump na justiça e pode ter eleitores republicanos e também independentes. E também as próximas etapas na odisseia legal do ex-presidente, Trump pode tentar causar boa impressão e assistente social ou psicólogo forense para explicar que merece uma punição mais leve. E por fim, na área da saúde, um manual prático aqui apresentado pelo Jornal Globo para adotar uma dieta vegetariana que pode ser um desafio, mas alguns especialistas dão dicas aqui. São esses os destaques que a gente tem no Jornal Globo. Agora, Auxílio, o que a gente tem dentro do Estadão? Eu começo pela coluna do Estadão.
Amanda, dizendo que o Exército vai subir para 4 o limite de armas que policiais militares na inatividade podem comprar. Após forte pressão da bancada da bala no Congresso Nacional, o Exército vai subir de 2 para 4 o limite de armas que policiais militares e bombeiros militares podem comprar. Dessas 4, 2 poderão ser armas de uso restrito, o que hoje não é permitido, e nenhuma poderá ser um fuzil. A medida não deve retroagir para quem já realizou a compra, dizem interlocutores do governo federal. Uma nova portaria sobre o assunto será publicada no Diário Oficial da União nos próximos dias, menos de um mês após o Exército definir a última regulamentação. Em 20 de maio, a Força estabeleceu em 2 armas o limite para PMs e bombeiros inativos. Quando em serviço ativo, o teto foi cortado de 6 para 4 armas, sendo 2 de uso restrito e dessas só um fuzil. Mas isso vai mudar. As restrições anunciadas em 20 de maio passado irritaram a bancada armamentista, que foi a campo para tentar derrubar a portaria inteira. O governo vetou a ideia. Ficou acertada, então, a revisão somente para os inativos. O acordo foi costurado pelo ministro da Defesa, José Múcio. Abre aspas. Como tirar direitos de um policial que deixa a ativa? Só na cabeça de um desarmamentista idiota. Fecha aspas, afirmou à coluna o deputado federal Alberto Fraga, do Partido Liberal, que levou a bancada da bala ao gabinete do ministro Múcio. Ele diz mais, o deputado Alberto Fraga. O profissional das Forças Armadas ainda pode ter 6 armas, porque os policiais que vivem em verdadeiras guerras só podem ter 4. Isso é discriminação, disse ele. Outra nota interessante aqui da coluna do Estadão, que eu destaco, é esta. Ferida, esta aqui. O apoio para derrubar o veto, a saidinha que mais doeu no PT, o veto do presidente Lula, que mais doeu no PT, foi o da deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Ela, ex-ministra dos Direitos Humanos da ex-presidente Dilma. Procurada, ela não quis explicar por que votou assim. Páginas de editoriais do Estado de São Paulo. O liberalismo sob seu maior teste de estresse. Uma renhida disputa entre a ordem liberal e o autoritarismo está sendo travada no mundo. Lula da Silva não deveria ter a mais tênue dúvida de que lado posicionar o país nessa contenda. Segundo editorial, o potencial de crescimento do Nordeste, bons projetos e marcos regulatórios são suficientes para atrair investimentos da iniciativa privada para a região Nordeste,
além de mais efetivos que subsídios e políticas de desenvolvimento regional. Páginas de artigos. O primeiro é dos professores Priscila Cruz e Ivan Contígio. O título: O início da virada na formação de professores. Novas diretrizes curriculares nacionais, que acabam de ser homologadas pelo MEC, abrem o caminho para mudanças estruturais. Segundo artigo, é do secretário executivo das Mudanças Climáticas de São Paulo, em defesa das águas. Escreve José Renato: os últimos remanescentes que abastecem a represa de Guarapiranga estão sendo dizimados por uma ocupação incessante e clandestina. Área de política: Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, e o governador Tarcísio de Freitas aproveitam evento para investida no eleitorado evangélico. Tradicional ato religioso voltou a reunir políticos com pretensões eleitorais. Caiado, governador de Goiás, também participou. Lula encaminhou carta com elogios ao segmento. Foi ontem a Marcha para Jesus. Tem aqui um artigo escrito pelo próprio jornal: Judiciário custoso e voraz. Relatório do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, mostra peso dos gastos com juízes e reforça necessidade de se acabar com a farra. Hoje antagônicos, Partido Liberal, o PL, e PT foram aliados há 4 anos em 170 cidades brasileiras. Sobre o Ceará, diz o seguinte: PT e PL, Partido dos Trabalhadores, e PL, Partido Liberal, até ensaiaram uma aproximação em municípios como Maracanaú, com diálogo aberto entre o deputado federal Júnior Mano, do Partido Liberal, e o deputado estadual Júlio César Filho, do Partido dos Trabalhadores, 2 pré-candidatos de oposição. A cidade é governada há 20 anos pelo grupo do atual prefeito Roberto Pessoa, filiado à União Brasil, e não tem segundo turno, porque Maracanaú não tem 200 mil eleitores. O movimento, porém, dos dois, Júnior Mano e Júlio César Filho, esfriou e recebeu veto público do presidente estadual do PL, o deputado estadual Carmelo Neto, que é mais próximo de Bolsonaro. Carmelo Neto diz que a pré-candidata oficial do partido em Maracanaú é a deputada estadual doutora Silvana. Continuando nas páginas de política, após derrotas no Congresso, Lula ressuscita núcleo de ação política do governo. Internacional: Trump é condenado por fraude por esconder pagamento à atriz pornô. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, tem ex-presidente americano, um ex-presidente americano é considerado culpado de um crime. Sentença será anunciada em julho, mas impacto político é incerto. Biden, atual presidente dos Estados Unidos, permitirá que a Ucrânia use armas dos EUA para atacar Rússia. Apuração parcial indica que partido de Nelson Mandela
perderá maioria. As eleições na África do Sul. Israel assume controle da fronteira com o Egito. Brasil. Polícia Militar aumenta presença em Pacaembu e Perdizes após invasões de imóveis. Divergência entre países atrasa diretriz mundial contra pandemia. Fiocruz alerta sobre internações por gripe. Prefeitura de São Paulo fechará parques quando houver previsão de chuva forte. Rio do Antigo Egito pode ter ajudado na construção das 3 grandes pirâmides. Esportes. Palmeiras sofre com retranca e fica no empate na despedida de Hendrick. Foco passa a ser seleção, metas e valorização da sua marca. CBF mantém convocação de Lucas Paquetá após consulta sobre acusações. Descoberto planeta com temperatura similar à da Terra. Área de economia. Varejo cresce entre setores que buscam a recuperação judicial. Varejo vê manutenção de aperto com Selic no patamar de 2 dígitos. Taxação de sites pode render 4 bilhões de reais até 2025, calcula gestora. O Brasil tem potencial para até 100 lojas do Sun Club. Light consegue aprovar seu plano de recuperação. China restringe vendas de peças para aviação. E por último, Amanda é a capa do Caderno de Cultura e Comportamento, Uma Vida em Partitura. Aos 87 anos, Hermeto Pascoal lança álbum e é tema de biografia e exposição no Sesc de São Paulo. Nas páginas internas da Folha de São Paulo, a gente começa com a área de opinião sobre os editoriais, sobre o Congresso conservador e o governo sem estratégia. Os retrocessos na derrubada de vetos remontam ao reacionismo da fatia do Legislativo e também à frustração da promessa de Lula de governar com os moderados. Sobre as câmeras ligadas, diretriz federal sobre os dispositivos da Polícia Militar pode expandir o seu uso, mas precisa ser monitorado. Na área de política, a coluna Painel, escrita por Guilherme Seto, que está interino aí, ele intitula a coluna Painel de hoje Pensando Bem. Ele diz que 94 parlamentares que em 2021 votaram pela criminalização da comunicação enganosa em massa ou de fake news mudaram de ideia e se posicionaram a favor da manutenção do veto de Jair Bolsonaro ao dispositivo na Câmara dos Deputados na terça-feira, dia 28, em uma derrota para o governo Lula. Desse grupo, 92 votaram em defesa da não criminalização e 2 se abstiveram. Com a maior bancada, o PL liderou o número de deputados que alteraram o voto com 23. O PP vem em seguida com 17. Também na área de política, o paulistano minimiza religiosidade para definir o voto, é o que aponta o Datafolha. Conhecer a cidade é o principal fator de motivação para a escolha de um candidato a prefeito, seguido por honestidade, é o que afirma a pesquisa.
Aqui um gráfico mostrado pela Folha de São Paulo sobre que conhecer a cidade é um fator de destaque na definição do voto em São Paulo, enquanto a religiosidade do candidato aparece em último. Aqui em primeiro lugar fica conhecer bem a cidade, depois nunca ter se envolvido em casos de corrupção, em terceiro vem o programa de governo do candidato, também ter experiência na administração, que tenha um passado político conhecido, uma trajetória na política também é importante, e os menos importantes aí para os paulistanos, para esses candidatos, é ter o apoio de um presidente, do presidente Lula no caso, e que seja religioso. Ainda na área de política, Marcos Augusto Gonçalves, ele que é formado em administração, diz que a direita bate tambores e Lula vira baile. Naufrágio na articulação política e acenos das elites a Tarcísio pressiona o governo. E também sobre a aprovação de Lula que cai e a de Tarcísio que sobe aí na cidade de São Paulo, falando sobre a pesquisa Datafolha. E também direito da USP questiona a violência da PM na faculdade. Ainda sobre a Marcha para Jesus, na área de política, a direita disputa o espólio político de Bolsonaro no evento que aconteceu ontem. Tarcísio e Caiado são citados como futuro da nação por presidente do Republicanos e apóstolo elogia Ricardo Nunes. E também uma análise sobre esse evento é que é campo minado para Lula e o eleitorado evangélico Arapuca aí para o PT. Também a influência da religião do mandato cresce entre deputados, é o que diz aí uma pesquisa. Também na área de política, o Supremo antecipa uma sessão por evento de Gilmar Mendes em Lisboa. Esse encontro acontece em meio à pressão por transparência sobre os custos do STF. Tradicionalmente, o Supremo Tribunal Federal faz 2 sessões de plenário nas quartas e quintas-feiras, mas não será assim na última semana de junho deste ano, com o objetivo de restringir os conflitos de agenda com o 11º Fórum Jurídico de Lisboa, um evento que costuma reunir integrantes dos 3 poderes em Portugal. O Supremo decidiu antecipar uma de suas sessões aí para que o ministro Gilmar Mendes consiga comparecer a esse evento. E também iniciativa de Portugal e perdão a indígenas põe reparação pela escravidão na agenda política. E no mundo, destaque é que Trump se torna o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos condenado por uma fraude criminal. O júri o condenou como culpado por fraude por encobrir um pagamento a uma atriz pornô, e pela lei ele pode concorrer aí para ser presidente dos Estados Unidos. E na área de opinião, que foi destaque na capa, é que a decisão é um tapa na cara dos encarregados de garantir as eleições. Ainda pelo mundo e na política, o que também foi destaque na capa é que a sigla de Mandela deve perder maioria pela primeira vez. Com metade das urnas apuradas, o partido governista na África do Sul caminhava para buscar aliança pela manutenção do poder. Ainda no mundo, a Justiça de Hong Kong condena 14 em maior processo contra o movimento pró-democracia. E na Espanha, a aprovação de lei de anistia para separatistas. Também no mundo, não entendo porque o Brasil está do lado do agressor, é o que diz Zelensky, o presidente da Ucrânia. Então, e agora, na área de mercado, aqui destaque na Folha de São Paulo é que o Brasil tem o menor IDH entre os 30 países com a maior carga tributária. O índice do IPTB busca medir a relação entre tributação e retorno do bem-estar à sociedade. E também outro destaque aqui na área do mercado é que contador espera aumento da demanda com a reforma tributária. O prazo para a declaração do imposto de renda de 2024 chega ao fim hoje. E também outro destaque aqui é uma análise que fala de Vinícius Torres Freire, que ele diz que o governo Lula 3 perde e perderá no Congresso, mesmo que azeite política, o governo tem muito a fazer em um parlamento que é reacionário.
Outro destaque é que a qualidade do ensino reduz a diferença salarial entre brancos e negros. O estudo aponta que a distância de renda poderia cair em 25 pontos se o acesso à educação e no mercado de trabalho fosse equiparado. E também a Alemanha estuda incentivo às pessoas que trabalharem mais. E por fim, na área de mercado, neoindustrialização e mercado interno, as margens de preferência reforçam o poder de compras públicas como o estruturador das atividades sofisticadas e também verdes aqui no território nacional. E Novo Jabuti do Mover pode exigir um conteúdo local para petróleo. E por fim, na área de mercado nos Estados Unidos, que tem a desaceleração mais acentuada no primeiro trimestre, é o que aponta a revisão. São esses aqui os destaques internos na Folha de São Paulo. E o que a gente tem no jornal O Povo, Celi? Eu começo com a coluna vertical escrita pelo jornalista Carlos Maza. Ele disse que Lula e Bolsonaro de volta ao Ceará. Quem está dizendo isso? O governador Elmano de Freitas anunciou que o presidente Lula virá no mês de junho ao Ceará. E o deputado federal André Fernandes também anunciou que o ex-presidente Bolsonaro virá de novo a Fortaleza. Ele esteve recentemente para participar, desta vez para participar de um encontro da juventude do Partido Liberal. Outro destaque da coluna é uma informação do deputado federal Danilo Forte, do União Brasil. Ele disse que o cronograma de liberação de emendas parlamentares está de pé. Municípios receberão novo repasse de emendas parlamentares até o dia 30 de junho. Com isso, a verba chega antes do início da campanha, quando começam a ocorrer as restrições para repasses. A charge de hoje do Jefferson Portela é retratando aqui uma quadrilha junina, uma parceira, uma dançarina disse: olha o fake, o outro é mentira. Ainda é destaque, a saúde lança campanha de prevenção ao uso de cigarros eletrônicos. A iniciativa do Ministério da Saúde marca o Dia Mundial Sem Tabaco a ser comemorado nesta sexta-feira. Trump é condenado por fraude por esconder pagamento à ex-atriz pornô. É a primeira vez na história americana que um ex-presidente é condenado por um crime, mas isso não impede Trump de ser candidato ou de assumir a presidência dos Estados Unidos. Campanha democrata diz que ninguém está acima da lei. O cantor Wesley Safadão cancela show solidário devido a uma inflamação na garganta causada por uma forte gripe. O cantor Wesley Safadão anunciou o cancelamento da gravação do seu novo CD, que aconteceria ontem no Iguatemi Hall. Essa gripe foi depois que ele participou da festa de emancipação política lá em Pires Ferreira, na zona norte do estado, onde ele se apresentou. Mais de 626 mil pessoas ainda estão fora de casa no Rio Grande do Sul. Seleção brasileira, a CBF mantém convocação de Lucas Paquetá, apesar de o jogador ter sido acusado de 4 violações das regras de apostas do campeonato inglês. Sobre a política local, o Jornal Povo destaca essa matéria. O PT, o Partido dos Trabalhadores, decide apoiar a oposição no município de Aracati. E o prefeito Bismarck Maia reage dizendo: esquerda de Araque.
O partido, o PT, apoiou o atual prefeito em 2016 e em 2020. A vice-prefeita, que é do PT, Denise Menezes, já fez boletim de ocorrência policial contra Guilherme Bismarck, que é filho do prefeito Bismarck Maia e deputado em exercício na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Falando na família Bismarck, o deputado federal Eduardo Bismarck busca reverter a sua cassação junto ao Tribunal Superior Eleitoral. O jornalista Henrique Araújo escreve na sua coluna: a nova diretriz na segurança do governo é o Mano de Freitas. O Érico Firmo, na sua coluna, escreve: como Ciro Gomes vislumbra o ocaso. Isolda Sela comunica saída do MEC e ficará livre para concorrer à Prefeitura de São Paulo. Aliás, na noite de quarta-feira, eu vi isso já hoje de manhã, ela participou de um evento, acho que a inauguração de uma escola no bairro Novo Caiçara, lá em Sobral. Na foto ela está ao lado do prefeito Ivo Gomes, da deputada estadual Lia Gomes, do senador Cid Gomes e do deputado federal em exercício Leônidas Cristino. A reportagem de hoje do Jornal Povo, da edição desta sexta-feira, é dizendo que o prazo para secretários saírem para concorrerem a algum cargo eletivo, prefeito, termina na próxima semana, dia 6 de junho, quinta-feira. Deixar cargo visa evitar vantagem com o uso da função pública, diz a legislação. E tem uma matéria menor perguntando: e o que acontece se não cumprir os prazos de desincompatibilização? Não pode concorrer. No último dia, economia, no último dia do prazo, mais de 83 mil cearenses não declararam imposto de renda 2024. Número de jovens neném cai para 4,6. Esse neném nem trabalha e nem estuda. Cai para 4,6 milhões no país. Descartada a definição imediata para a exploração do petróleo na margem equatorial, que é aqui o litoral do Nordeste e do Norte. Senai no Ceará tem as melhores unidades do Brasil em maturidade de gestão escolar. Jocélio Leal escreve na sua coluna de economia o que há por trás dos terrenos de Marinha. Governo do Ceará e Embratur planejam aumento de voos internacionais em Fortaleza. Feriado com chuva, feriado de Corpus Christi ontem, foi com chuva em Fortaleza. Alagamentos e ocorrências de desabamentos. Orla da praia de Iracema fica praticamente vazia. Padrasto é condenado a mais de 27 anos de prisão por assassinar enteada lá no bairro do Canidezinho, aqui em Fortaleza. Procissão de Corpus Christi reúne multidão de fiéis em Fortaleza. Celulares eram vendidos a 15 mil reais em presídio. Era uma máfia que existia para a entrada de celular dentro dos presídios lá em Taitinga, aqui na região metropolitana de Fortaleza. Editorial do Jornal Povo: aumenta a pressão sobre Israel. E por último, Amanda, a manchete de página do caderno de esportes, dizendo que vovô versus coxa, olhar para o topo, invicto em casa na Série B,
Ceará enfrenta o Coritiba hoje à noite em confronto direto para a vaga no grupo G4. O jogo vai ser às 19 horas na Arena Castelão. Na área de política aqui do Correio Brasiliense, sobre o poder que os políticos buscam votos na Marcha para Jesus. O evento teve carta de Lula, prefeito que tenta reeleição e presidenciáveis também como Tarcísio e Caiado, todos de olho no eleitor evangélico. Na carta enviada pelo presidente Lula, ele diz em um trecho, abre aspas, "Sinto-me regozijado de ver a dimensão extraordinária que este evento tomou e o papel significativo que desempenha", fecha aspas, para o que diz a carta do presidente. E também em um discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que também esteve no evento, ele falou, abre aspas, "Orem pelo povo brasileiro. A gente agradece a oração de cada um de vocês, porque a oração vai transformar a nossa vida", fecha aspas. Entre linhas, o jornalista Luiz Carlos Azevedo fala que Lula não tem agenda pactuada com o Congresso. Também aqui, destaque, na tragédia do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite fica a reboque da crise. Alvo de críticas pelas enchentes, o governador vê Planalto liderar o diálogo com municípios e também com os setores da economia sobre a reconstrução. Algumas falas aqui são destacadas, como por exemplo de Valdez Góes, que é o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional. Ele fala, abre aspas, "Pode ter alguma opinião de assessor ou outro, mas a relação com o governador é muito boa. Estamos seguindo a definição do presidente Lula de ajudar o Estado com tudo que for necessário." Já Paulo Pimenta, que é o ministro da Secretaria Extraordinária para a Reconstrução do Rio Grande do Sul, ele fala que vim para ajudar o Rio Grande do Sul e o governo do Estado. Outro destaque aqui é o desembolso de 650 milhões pelo Piratini. E também aqui outros destaques na área de política, que Carlos Alexandre de Souza escreve sobre as dificuldades de Lula na polarização. Em mais uma tentativa de se aproximar do eleitorado evangélico, o presidente Lula enviou uma carta felicitando os organizadores da Marcha para Jesus em São Paulo. É conhecida a dificuldade do petista em dialogar com esse público em razão das divergências frontais na pauta de costumes. Apesar da cordialidade com os líderes da marcha, Lula foi convidado para o evento. A fronteira política entre os evangélicos e o Planalto permanece delimitada. Basta lembrar que na terça-feira o Congresso Nacional, onde os evangélicos têm uma forte influência, derrubou o veto presidencial à proibição de financiar campanhas oficiais que busquem desconstruir, diminuir ou extinguir o conceito de família tradicional. As derrotas de Lula no Congresso refletem as dificuldades do atual governo com determinados segmentos da sociedade, em uma boa medida, causa aí da polarização permanente do país. O fim das saídas temporárias de presos e também a taxação de 20% sobre as blusinhas comprovam o desgaste com a bancada conservadora e também com o empresariado. Carlos Alexandre de Souza ainda fala sobre o de olho nas câmeras que o Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, vai monitorar o repasse de recursos federais para o uso de câmeras corporais pelas forças de segurança no país. E também, se o ex-integrante do Supremo Tribunal Federal não quis confrontar o governador de São Paulo, o atual presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, cobrou explicações. O magistrado deu um prazo de 72 horas para que Tarcísio de Freitas explique os termos do edital para a compra de equipamentos de imagem. Barroso tomou o procedimento após analisar o pedido da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E também o presidente da Embratur e sobrevivente da violência promovida pelo crime organizado no Rio de Janeiro, Marcelo Freixo lamentou a derrubada do veto presidencial que impunha restrições sobre os acessos às armas.
E também fala sobre a sem regulação criadas no governo Fernando Henrique Cardoso. As agências reguladoras federais gritam por socorro. 11 entidades divulgaram uma nota conjunta em protesto contra o corte orçamentário, que chegariam a 20%, e também alertam para a grande defasagem dos servidores. Ainda é destaque aqui no Judiciário a decisão da brecha para a saidinha. Ao analisar o caso de um preso em Minas Gerais, o ministro André Mendonça frisa que a lei não retroage para prejudicar e pode iniciar rumo ao STF aí um debate sobre o tema. Na área do Brasil, e também falando sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, a reconstrução exige um novo modelo urbano. Os especialistas apontam para a necessidade de planejar bairros e cidades mais resilientes e também ambientalmente sustentáveis. Aqui os novos modelos que podem ser apresentados para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Outro destaque também lá no Sul é que o metrô é reaberto parcialmente, e o destaque na economia é o novo impasse entre os professores e o governo, falando sobre a tentativa de acordo entre os funcionários e também o governo federal. Na área de mercado, o pagamento de dividendos cresce em 31% em 2024. No mundo, o destaque de hoje é sobre Donald Trump, que é culpado em todas as 34 acusações. Na área de opinião, a queda do IDH e os desafios pós-pandemia. A luta contra o tabagismo está longe de terminar, e tarifa zero, política social ou modernismo. E na ciência, por fim, a ação do homem altera rios e biodiversidade. São esses aqui os destaques do Correio Brasiliense. E o que a gente tem no Valor Econômico, Celi? Greve de órgãos ambientais federais acende alerta em investidores. Por exemplo, a produtividade do IBAMA, que está em greve, é hoje menor que na época de Bolsonaro. E licenças e autorizações caem para menos da metade neste ano. Investimento em energia terá de levar em conta crise climática. Aliança entre empresas fortalece pauta ESG, dizem especialistas. Uma entrevista aqui de página inteira no Valor Econômico com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E ele diz que o plano econômico lá do governador Tarcísio de Freitas, em São Paulo, tem 80% de inspiração no Ministério da Fazenda. Para o ministro, o ajuste em São Paulo busca mais reduzir gasto tributário. Ele afirma que o Banco Central fala mais com o mercado e que não cogita mudar meta fiscal. Regra deve indicar total ideal de policiais por estado. Economistas projetam alta de 0,7% no PIB para o primeiro trimestre. Cidades precisam ser incluídas em planos climáticos, propõe o grupo do C40. Grupo de trabalho de emprego busca consenso após 2 anos. Brasil prevê pauta ganhar força após tragédia no Rio Grande do Sul. Maioria das cidades do Rio Grande do Sul não fez o cadastro para os R$ 5.100 do governo federal. Varejo no estado dá sinais de melhora. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, Ronaldo Gaiado e prefeito Ricardo Nunes de São Paulo vão à marcha para Jesus. O prefeito faz novos acenos ao bolsonarismo. Derrotas seguidas no Congresso Nacional expõem falhas na articulação política do governo federal. Presidencialismo de coalizão chegou ao pior dos mundos, diz Abranches.
Internacional. Júri declara Trump culpado por todas as acusações em caso de suborno à atriz pornô. México deve eleger uma mulher à presidência neste domingo. Economia dos Estados Unidos desacelera no primeiro trimestre e PIB vem abaixo do esperado. Editorial do Valor Econômico desta sexta-feira. Todo cuidado é pouco na regulamentação da reforma tributária. Guilherme Vinhas escreve: a falência da política nacional sobre mudança do clima e o Rio Grande do Sul. Maternidade afeta carreira para a maioria das mulheres, comprova levantamento. Caderno de empresas. Fila de projetos de celulose tem à vista mais 75 bilhões de reais, mas mão de obra virou desafio. Novo modelo para cartões de alimentação não avança por um ano. Mater Dei desfaz compra do Hospital Porto Dias em Manaus. Empresas buscam espaço em leilão para viabilizar baterias. Em meio à onda de críticas, a Enel, que aqui no Ceará é a Coelce, muda o comando em São Paulo. Sobre o Ceará, a matéria do Valor Econômico diz: em abril, a Enel Ceará, antiga Coelce, nomeou José Nunes de Almeida Neto como novo diretor-presidente no lugar de Márcia Sandra Roque, que ocupou o cargo por quase 3 anos. A executiva também segue na empresa, mas em outras funções. Vinhos que são como joias e podem valer até R$10 mil a garrafa, produzidos apenas em safras excepcionais. As marcas Barca Velha, Peramanca, Júpiter e Molchão movimentam mercado ultra premium. CAD acompanha a aproximação entre as companhias Azul e Gol. Aéreas veem salto na demanda, mas crises trazem turbulências. O aeroporto Salgado Filho, no Rio Grande do Sul, pode levar 1 ano para recuperação total. Volvo EX30 é modelo premium mais barato do Brasil. Melhorias em acessos a Paranaguá devem ampliar a exportação. Futura expansão da malha ferroviária no Paraná e investimento em rodovias podem aumentar fluxos de produtos ao porto de Paranaguá. Case IH vê consolidação no Brasil e mira expansão na Ásia. Maior torrefadora da Indonésia vai comprar café Conilon do Brasil. Caderno de finanças. Com juros altos, investidor privilegia renda fixa e ganha com ativos no exterior. Ações de tecnologia pressionam Wall Street. Visa quer crédito, débito, pré-pago, voucher e pontos no mesmo cartão. Juros altos mudaram o jogo para o setor de Private Equity. UBS ajusta conselho executivo de olho na sucessão do CEO, o diretor executivo. Julius Baer recompõe times após baixas recentes. E por último, Amanda, caderno legislação,
São duas matérias. A primeira diz que Justiça garante a familiares o direito à herança digital. E por último, Tribunal mantém falência da usina Lajinha em Alagoas. Bom, e com o fim das principais manchetes, a gente vai com algumas atualizações do Congresso Nacional com Lorena Nuantula. Olá, telespectadores da TV da Transparência. Em sessão na terça-feira, dia 28, o Congresso Nacional analisou uma série de vetos presidenciais a projetos de lei. Alguns dos vetos votados referiam-se à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. 28 dos vetos foram derrubados pelos parlamentares. O deputado cearense Danilo Forte, do União, destacou a importância do cronograma de execução orçamentária e do diálogo entre o Parlamento e o Executivo. Vamos ouvi-lo. Um reconhecimento, e aqui quero ressaltar e também parabenizar a postura do ministro Padilha, que entendeu que o cronograma de execução orçamentária era uma garantia das vitórias, dos pleitos, da autonomia conquistada pelo Parlamento e contrapôs, inclusive, com uma proposta de conciliação em um cronograma em que nós tivemos um avanço claro e real e de fato hoje nas execuções das emendas parlamentares, né? São mais de 19 bilhões de emendas que já foram empenhadas, são mais de 10 bilhões e meio de reais de emendas e transferências e restos a pagar que já foram definitivamente pagos esse ano, o que mostrou uma celeridade, né, em função exatamente da construção dessa lei de execução orçamentária. Então eu acho que é um momento oportuno para ressaltar também que o diálogo é fundamental, diálogo do Parlamento com o Executivo, propiciando os investimentos que de fato chegam aos municípios. E diante de uma carência tão grande que o Brasil está vivendo hoje na área municipal, esses recursos são fundamentais para o atendimento à saúde, para o atendimento à educação, para o funcionamento da máquina na gestão municipal. Por outro lado, também ainda temos algumas motivações que precisam ser entendidas pelo conjunto do plenário. É natural que o ótimo é inimigo do bom. E diante dessa evidência, algumas coisas ainda ficaram fora dentro desse contexto para atender de fato a essencialidade do que foi votado na LDO. Nós temos a questão do seguro agrícola, que é fundamental para os produtores rurais, né, que está ainda na manutenção do veto, e é necessária essa preocupação no veto 54 da LDO, porque ali também está impedindo e está mantendo o contingenciamento dos recursos do seguro, o que impedem a ampliação para a produção, para o investimento do setor que hoje sustenta a economia nacional, que é o setor do agro, bem como também uma grande reivindicação municipalista, que foi de abrir o Minha Casa Minha Vida para os municípios abaixo de 50 mil habitantes, na medida em que apenas os grandes municípios estão atendidos no programa da Minha Casa Minha Vida, que é exatamente o veto 46 e o veto 47. Também precisa da observância dos senhores e senhoras deputados na votação com relação a esses vetos. Isso, acho que mais uma vez a democracia vence, acho que mais uma vez o Congresso se reafirma, o Poder Legislativo garantindo o seu papel constitucional da confecção e da elaboração da lei mais importante do país, que é a lei orçamentária, e agora cabe a nós também a busca da eficiência dessa execução orçamentária. Por isso o Brasil está de parabéns nas suas instituições e avancemos, e agora vamos dar uma demonstração mais clara ainda na fiscalização, na observância, no acompanhamento dessa execução orçamentária. Outro tema colocado em pauta na sessão foi o veto do presidente Lula à proibição das chamadas saidinhas de presos do regime semiaberto. O veto foi derrubado com 366 votos a favor, 137 contra e 3 abstenções. Dessa forma, serão retiradas da Lei de Execução Penal as possibilidades de saídas temporárias para visitar a família e para a participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Os deputados Érica Cocai, do PT, e Pedro Campos, do PSB, defenderam as saidinhas. Vamos ouvir o que disseram os parlamentares. Preso que estuprou, pelo projeto que foi sancionado por Luiz Inácio Lula da Silva, não terá direito à saidinha.
há uma confusão deliberada nessa sanha punitivista, porque Lula sancionou 98% do que foi aprovado neste Congresso. É crime hediondo, sobre forte ameaça, crimes violentos não terão direito à saidinha. E eu escuto aqui que é importante que o preso possa sair para estudar e para trabalhar, porque ressocializa. Bom, não é importante que ele esteja com a família 4 ou 5 vezes ao ano em datas comemorativas? A família não pode ser valorizada? Não é importante que ele possa frequentar uma igreja que contribui com a ressocialização? Porque o veto em 2 incisos foi para assegurar que esse preso que não cometeu hediondo, esse preso que vai passar por uma avaliação que passará por uma avaliação comportamental, por uma avaliação criminológica, que já cumpriu 1/6 da pena, que esse preso tenha direito de estar com seus familiares. Aqueles que defendem a família deveriam valorizar a família sim como agente de ressocialização, porque é. Aqueles que valorizam as religiões e as igrejas deveriam permitir que esse preso frequentasse uma igreja que também é agente de ressocialização. Nacional aprovou uma lei endurecendo a questão das saidinhas. O presidente Lula sancionou essa lei. A lei faz com que presos que estão hoje no regime semiaberto, que tenham cometido um crime hediondo, ou um crime violento, ou um crime com grave ameaça, esses não têm saidinha em hipótese nenhuma. Os demais têm saidinha pelo projeto que foi aprovado aqui no Congresso. Para quê? Para poder estudar ou para poder ir trabalhar. O veto do presidente Lula abre mais uma opção, que é a família. Veja bem, são os pilares de uma ressocialização. É o trabalho, é a educação e é a família, o convívio social. Não está mexendo se vai ter alguém que vai poder ou que não vai poder a saidinha. O veto não mexe nisso, só mexe nas hipóteses. É trabalho e educação, que já pode, todo mundo aqui votou a favor, e o veto do presidente Lula abre mais uma possibilidade da família. E é importante a gente reforçar essa questão, por isso o PSB orienta sim pela manutenção do veto e entendendo, presidente, que o que tem aqui, muitas vezes nesse plenário, é um ateísmo prático. Não se acredita em Deus porque não se acredita no perdão, não se acredita na possibilidade do arrependimento, não se acredita na possibilidade da conversão, se acredita em pena de morte e que a pessoa não tem uma opção. Permanece na lei a possibilidade de saída temporária para frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do ensino médio ou superior na comarca do juízo da execução. O senador Sérgio Moro votou pela derrubada do veto, mas falou sobre a continuidade das atividades educacionais. De ser votado hoje para ser derrubado. O governo Lula cometeu um grande erro ao vetar um projeto de lei que aprimora a nossa segurança pública. Não é verdade que esse projeto é populista. O que existe é uma reflexão, fizemos inclusive audiência pública no Senado Federal, convidamos secretários de segurança pública do Brasil, conversamos com especialistas. Os presos do semiaberto hoje saem 4 ou 5 vezes ao ano nos feriados. Muitos deles não voltam, o que traz uma série de dificuldades à polícia que tem que buscá-los, comprometendo o trabalho normal de vigilância e proteção do cidadão. E o que é pior, parte desses presos liberados cometem novos crimes, como foi o caso divulgado amplamente ali em janeiro, do sargento Dias, também numa cozinheira de um hotel, ali na cidade de Campinas, assassinados por presos que haviam sido colocados em liberdades na saída temporária. Fizemos um ajuste no texto no Senado, e a Câmara também foi extremamente cuidadosa para manter para os presos do semiaberto a saída para atividade de educação, para atividade de trabalho, essas sim, atividades ressocializantes.
essas estão mantidas. Embora colocamos também ali, isso foi importante, resultado de uma emenda da minha autoria, que em qualquer circunstância, para qualquer motivo de saída, não seriam liberados aqueles condenados por crimes hediondos ou praticados com violência contra a pessoa, a fim de preservar as vítimas, as sociedades, para tentar gerar um argumento, como diz ad terrorem, aterrorizar as pessoas, que o fim das saídas temporárias dos feriados iria gerar rebeliões nos presídios. Não é verdade, porque permanecem incentivos para a população carcerária ter bom comportamento. A progressão de regime de cumprimento de pena depende disso. As saídas para atividade de educação, as saídas para atividade de trabalho ainda dependem de bom comportamento. Então é falsa a afirmação de que o fim das saidinhas estimularia rebeliões. E ainda que assim fosse, não podemos ficar refém da população carcerária. Temos sim que cuidar dos seus direitos, tratá-los com respeito, acreditar na ressocialização, que é a possibilidade inerente de cada ser humano de se redimir, mas isso não significa colocar em risco a segurança das pessoas. E finalizando as atualizações dessa semana sobre o Congresso Nacional, durante coletiva à imprensa na quarta-feira, dia 29, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que os senadores devem votar na próxima semana o projeto que cria o programa Mobilidade Verde, também chamado Programa Mover. O projeto também inclui a taxação de compras online, que prevê uma taxa de importação de 20% para compras internacionais de até $50. Vamos ouvir o que disse o senador. Eu vou submeter aos líderes logo no começo da semana a ponderação em relação ao projeto de lei do Mover, no qual está incluída a questão das compras online também, da taxação dessas compras, né, que foi incluído no projeto do Mover. E vamos fazer uma ponderação de avaliação, se é possível levar direto ao plenário do Senado Federal, permitindo que, com algum tempo, todos os senadores e senadoras possam se debruçar sobre o projeto, entendê-lo da melhor forma possível, permitir o emendamento, permitir destaques eventuais. E eu acho que na semana próxima a gente consegue ter como prioridade essa pauta do Mover, que é um programa de mobilidade importante, nós temos plena ciência disso, mas de fato, como chegou hoje ao Senado Federal, era muito difícil votar ainda hoje. A medida provisória que trata desse tema vence agora na sexta-feira. E com isso, com a aprovação pelo Senado e a eventual sanção do presidente da República, uma vez aprovado, vai ter esse ato de não vigência da medida provisória e da não aprovação do projeto de lei. Nós vamos identificar como na redação a gente consegue garantir a perenidade dos efeitos do programa. Isso é algo que a consultoria já vai certamente nos orientar para que a gente possa garantir isso. Nós vamos receber, como de fato recebemos hoje, vamos designar um relator, vamos designar inclusive a forma de tramitação, se vai ser com requerimento de urgência direto ao plenário, com relator designado no plenário. E aí todas essas avaliações dos dispositivos contidos no projeto de lei vão ser analisados. Mas todos os dois temas são relevantes, tanto o tema do programa em si do governo, que é esse programa de mobilidade, quanto a questão da taxação também, que foi amplamente debatido na Câmara. Vocês da imprensa deram, inclusive, grande notoriedade a esse tema, que envolveu a sociedade civil. Então, esse tema está bastante debatido e agora é a vez do Senado, de bastante cautela, examinar cada um desses dispositivos. Tudo isso agora vai ser refletido e debatido no Senado. Por isso que nós precisamos, de fato, de tempo. E aí esse tempo será dado ao relator e às lideranças, aos senadores e senadoras, para poder refletir sobre a pertinência de cada um desses dispositivos. E eu considero que o papel do Senado como casa revisora da República é um papel muito relevante de ponderação, de reflexão. E, de fato, para evitar que seja uma casa carimbadora, é preciso de tempo de debate. Esse problema é maior no caso das medidas provisórias. O projeto de lei não
tem tempo exatamente, nós não ficamos premidos pela circunstância do tempo de aprovação, mas em medida provisória sim. E nas medidas provisórias é muito importante que seja dado o tempo devido à comissão mista, composta por deputados e senadores, o tempo para a Câmara dos Deputados e o tempo do Senado Federal, inclusive de decidir por uma eventual modificação que importe em mudança de mérito, que signifique o retorno à Câmara dos Deputados. E aí também um novo tempo à Câmara dos Deputados. Não há nada rígido nesse sentido, já se tentou no passado definir prazos para as casas definirem, deliberarem sobre medidas provisórias. Hoje fica muito no campo do bom senso. Bom, e assim nós encerramos nosso primeiro bloco de notícias desta sexta-feira. Agradecemos a sua audiência e esperamos que você continue conosco aqui na TV da Transparência.